Vamos falar aqui sobre a responsabilidade dos fornecedores. Vou tratar então sobre a responsabilidade deles. Quando nós falamos no Código de Defesa do Consumidor, ele vai prever a responsabilidade pelo fato e pelo vício. Então nós tanto vamos ter fato do produto, responsabilidade pelo fato do produto, quanto responsabilidade pelo fato do serviço. E responsabilidade pelo vício do produto, quanto pelo vício do serviço. Quando nós falamos em responsabilidade pelo fato, ela decorre de um acidente de consumo. Agora, quando nós falamos em vício, decorre da quantidade ou da qualidade. Então, quantidade ou qualidade que torna o produto impróprio ou inadequado. Vamos imaginar o seguinte: imagine que você é consumidor e você adquire um veículo. E ao sair com esse veículo da concessionária, vem a dar um problema nos freios. Se nós tivermos que esse freio, pela ausência do freio, causou um acidente e houve uma tragédia, houve uma fatalidade, nós temos aí um fato do produto. Se você descobre que o freio está com problemas, nós temos aí um vício do produto. Então fica fácil para a gente identificar que quando eu falo fato do produto, está relacionado ao acidente. E eu tenho um macete que eu coloco, que é fato está ligado à fatalidade, a acidente ou a tragédia. F de fatalidade, A de acidente e T aqui de tragédia. É só lembrar. Fatalidade, acidente ou tragédia, nós estaremos diante de um fato. Agora, quando nós tivermos problemas na quantidade, na qualidade, produto sendo inadequado, tornando impróprio aquele produto, nós estamos diante de um vício. E aí nós temos o artigo 2º, o 12º, artigo 12. Artigo 12, que vai falar sobre o fabricante. Nós temos o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Atenção que a primeira coisa é que no artigo 12 não foi incluído o comerciante, aquele que distribui aquele produto. E nós temos que o CDC adotou a regra da responsabilidade civil objetiva, dizendo aqui que é independentemente de culpa. E quando nós temos a responsabilidade civil objetiva, nesse caso, o autor ele vai ter que provar a conduta. Nós temos a conduta, que vai ser comissiva ou omissiva, Nós vamos ter que ele vai ter que provar o dano, e ele vai ter que provar o nexo causal entre a conduta e o dano. Na responsabilidade objetiva, é isso que ele tem que provar. Agora, se for responsabilidade subjetiva, ele vai ter que provar mais do que isso. Vejamos, na responsabilidade subjetiva, deixa eu colocar aqui, na responsabilidade, perdi o mouse. Na responsabilidade subjetiva, ele tem que provar a conduta, aqui, tem que provar o dano, tem que provar o nexo causal, mas ele vai ter que demonstrar a existência de dolo ou culpa.
Na responsabilidade subjetiva, acrescenta o dolo ou a culpa. Já na objetiva, nós não temos, seria só esse. Então, fica mais fácil na responsabilidade objetiva, sendo a responsabilidade objetiva para o consumidor. O parágrafo 1º do artigo 12 menciona que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitima-se esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre os quais sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi colocado em circulação. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Bom, primeiramente, aqui no parágrafo 1º, nós temos que o simples fato de o simples fato do produto ser defeituoso, nós temos que ele está relacionado à questão de segurança. Se não há segurança, o produto é defeituoso. Estaremos diante de um fato se causar um acidente, uma tragédia, uma fatalidade. Agora, quando nós temos um produto que é colocado um novo no mercado, eu não posso falar que esse novo tornou o anterior defeituoso. Por isso que o parágrafo 2º diz que o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Isso acontece muito com relação aos celulares. Você compra um celular pensando que ele é de última geração, tudo do mais avançado. Uma semana depois, eles colocam no mercado um outro melhor do que o seu, da mesma marca. E com isso, não pode-se falar que o que você adquiriu ele é um produto defeituoso. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não serão responsabilizados quando provar. Item 1, que não colocou o produto no mercado. Item 2, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito ainda existe. E item 3, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Por exemplo, a questão do freio. Imagine que o rapaz foi numa oficina que não seria a oficina autorizada do veículo zero e alguém mexeu nos freios e com isso veio faltar o freio. Diante disso, nós temos uma culpa exclusiva de terceiro, ou seja, o consumidor levou um local indevido. Então não haveria aí o fato sendo atribuído ao fornecedor. E outra coisa, o ônus de provar as excludentes da responsabilidade é toda do fabricante. Então, nós temos aqui que é toda do fabricante. Construtor, importador e jamais do consumidor. Então, jamais do consumidor. O artigo 13, nós já temos aí a inclusão do comerciante, o que não ocorreu no artigo 12. Olha o artigo 13 falando do comerciante. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, construtor, produtor ou importador não puderem ser identificados. Então, a primeiro momento aqui, o consumidor, o comerciante só vai ser responsável se não pudermos identificar os fornecedores, construtor e aí por diante. O produto for fornecido sem identificação clara de seu fabricante, de seu produtor, de seu construtor ou do importador. Nesse caso, então, a responsabilidade vai ser do comerciante. E o comerciante responsável também se não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causação do evento danoso. Então, nós não temos aqui, não conseguimos identificar quem que é o produtor, construtor. Nada impede que o comerciante, que conhece ele, tente entrar com uma ação regressiva. Agora, lembre, o comerciante, na verdade, é um empresário aqui, fornecedor, né?
ele só responderá pelo fato do produto quando não for possível identificar o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador, porque nós temos aí um afastamento dele. Ele só responde se eu não conseguir identificar os outros. Agora, no fato do serviço, é uma observação também que você deve falar, nós estamos falando do fato do produto. Fato, você já sabe que está relacionado à fatalidade, um acidente, uma tragédia. Se nós falarmos do fato dos serviços, então vou escrever aqui, no fato do serviço, o comerciante responde. Isso vai estar lá no artigo 14 e nós vamos falar depois sobre isso. Responsabilidade pelo fato do serviço. Olha aqui, o fornecedor dos serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição ou risco. Temos aqui agora, nós falamos sobre o fato do produto e agora nós estamos falando sobre o fato do serviço. Temos que o fornecedor ele vai responder aqui. E o serviço, quando que o serviço ele é defeituoso? Quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Aqui segue a mesma regra do fato do produto, mas você tem que diferenciar produto e serviços. No caso do freio, é um produto. No caso de você fornecer uma limpeza no veículo, é um serviço. E aqui nós temos a responsabilidade pelo fato do serviço. Excludentes de responsabilidade, parágrafo 3º. Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Preste atenção. Nós falamos naqueles capítulos 12, nós falamos sobre fato do produto. E agora nós estamos falando sobre fato do serviço. Fato está ligado a uma fatalidade, um acidente, uma tragédia. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Aqui nós já temos uma responsabilidade subjetiva. Quando se apura observando se houve culpa, aí nós temos a responsabilidade objetiva. Porque a responsabilidade subjetiva, na responsabilidade objetiva, não precisa apurar a culpa. Você tem que mostrar a conduta, o dano e o nexo causal. Agora, se for responsabilidade subjetiva, conduta, dano, nexo causal, o dolo ou a culpa que devem ser demonstrados. Olha, inciso 1. A obrigação nas cirurgias meramente estéticas é de resultado, comprometendo-se o médico com efeito embelezador prometido. 2. Embora a obrigação seja de resultado, a responsabilidade do cirurgião plástico permanece subjetiva com a inversão do ônus da prova. Responsabilidade com culpa presumida não é responsabilidade objetiva. E o caso fortuito e a força maior, apesar de não estarem expressamente previstos no CDC, podem ser invocados como causas excludentes da responsabilidade. O que nós temos aqui? Nós temos o entendimento da jurisprudência com relação às cirurgias estéticas. Se você tem uma cirurgia estética, ela é de resultado. Se você trocou o silicone ou colocou o silicone, é porque você quer uma aparência melhor. E nesse caso,
Se o médico não cumprir com o resultado, haverá reparação. Então, mas aqui menciona no inciso 2 que, embora seja de resultado, a responsabilidade do cirurgião plástico permanece subjetiva. Isto significa que você vai ter que demonstrar a conduta, o dano e o nexo causal. Além disso, culpa ou dolo, porque na culpa ou dolo nós temos aqui a responsabilidade subjetiva. Lembre-se que na responsabilidade objetiva seria só esses três. E a responsabilidade dos hospitais com relação à jurisprudência? Haverá responsabilidade do hospital se um médico for profissional empregado e o erro cometido ocorreu nas dependências do hospital. Se o médico não foi empregado, se o médico somente estiver utilizando o hospital, a sala de cirurgia, sem ter nenhum vínculo empregatício com aquele hospital, o hospital não terá responsabilidade. Então, se o médico utilizou apenas na estrutura do hospital, não cabe a responsabilização do hospital. Só haverá responsabilidade aqui do médico. Vamos ver aqui a responsabilidade de plano de saúde. Respondem por erros médicos de profissionais a ele conveniados ao que sejam seus empregados. Aqui já é diferente, que não é hospital, que já é o plano de saúde. No outro slide nós falamos sobre o hospital. O hospital só tem responsabilidade se o médico foi empregado. Vejamos no plano de saúde. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos hospitalares próprios e ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. Isso aqui saiu em 2015. Então, se houver o hospital não há responsabilidade se não for empregado. Já nos planos cooperados, planos de saúde, aquele médico, ele poderá ser responsabilizado solidariamente com o plano de saúde. Entendimento jurisprudencial. A responsabilidade pelo vício do produto. Bom, até agora nós estamos falando sobre o fato do produto. Vejamos agora o artigo 18, que vai tratar da responsabilidade pelo vício. Lembrando que quando nós falamos em vício, nós estamos falando questão de qualidade, quantidade, nós temos o uso impróprio ou inadequado de um produto ou dos serviços, que depois nós vamos falar sobre eles. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente. Nós já identificamos que a responsabilidade é solidária pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminui o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitados as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Um exemplo, nesse caso aqui, você adquire uma TV, uma televisão, e o controle não funciona. Então o controle deu pau. Se ele não funciona, o fornecedor ele terá 30 dias para solucionar esse problema. Observe que quando o controle não está funcionando, eu não posso falar que é um fato do produto. Não é uma fatalidade, não é um acidente, não é uma tragédia. Não tem ligado. Para falar assim, não, mas é uma tragédia lá, não tem o controle. Não, você levanta, vai lá, muda o canal, sem problema nenhum. Não há um fato. Por isso nós falamos que é um vício do produto. Então, no vício do produto, todos os fornecedores, inclusive o comerciante, responde solidariamente. Diferente lá no fato do produto, que nós vimos que o comerciante, existem as exceções para que ele vá responder. Qual é o prazo, então,
que o fornecedor, né, todos na linha de solidariedade têm para arrumar o produto, geralmente você vai direto no comerciante que te vendeu aquele produto, aquela TV. Então ele tem o prazo de 30 dias. Então o prazo é de 30 dias. Vício de qualidade tem prazo para ser sanado? Vício de qualidade tem prazo para ser sanado? Tem. Conforme eu mencionei agora, nós temos o prazo de 30 dias. Então, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Atenção, que é a escolha do consumidor. Você chegou lá no estabelecimento, levou o seu controle para ser arrumado, não arrumaram o controle, não te deram outro, não te tomaram nenhuma providência dentro de 30 dias, você pode fazer as seguintes hipóteses. Inciso 1. Pedir a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Outro. Pedir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo das eventuais perdas e danos. E o abatimento proporcional do preço. No caso aqui do controle, o que mais encaixa é o abatimento, porque você vê quanto custa um controle novo e vai comprar aquele controle. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir o valor ou se tratar de produto essencial. O que mais cai em prova é com relação aos produtos essenciais aqui. Será que você compra um fogão, você vai poder ficar esperando? Você compra uma geladeira, você vai poder ficar esperando? Não, são considerados produtos essenciais. Você compra um celular hoje, nos dias atuais, você vai poder ficar esperando? Não, você quer para utilizar, para fazer ligações, acessar a internet. Então são considerados produtos essenciais. Nesse caso, o parágrafo 3º vai falar que nós não precisamos aguardar o parágrafo 1º. Nós podemos ir de imediato e solicitar aquelas hipóteses, a substituição, a restituição ou o abatimento, por tratar de produtos essenciais. Então, para o nosso ordenamento jurídico, produtos essenciais são aqueles fundamentais para as atividades do cotidiano. Então, para as atividades do cotidiano de quem? Do consumidor. Tá claro? Então, nós temos aí. O STJ, inclusive, já disse que não é devida a substituição do carro. Às vezes a pessoa fala assim, meu motor deu problema no carro, carro 0 km. O STJ já decidiu que não tem que substituir o carro, hein? Substituir só o motor. Porque teve vários consumidores que queriam trocar o carro todo por outro carro. O STJ decidiu que não seria todo o carro, tem que trocar o motor. Nós vimos que o prazo é 30 dias. E agora é o seguinte, pode consumidor e fornecedor alterar esse prazo de 30 dias para tentar sanar os problemas, sanar os vícios? De acordo com o parágrafo 2º, sim, ele pode alterar no mínimo até 7 e no máximo 180 dias. Vejamos. Para o consumidor, fornecedor alterar o prazo de 30 dias para solucionar o problema, nós temos que eles poderão convencionar a redução, não podendo ser inferior a 7 e nem superior a 180 dias. Nós temos 7 e 180 dias. Não pode ser menos que 7 e não pode ser superior a 180 dias. Lembrando que se for um contrato de adesão, aqueles contratos em que você adere sem poder mencionar, trocar, alterar, já vem prontinho para você aquele contrato. Se nós tivermos alteração de prazo, olha o que diz esse parágrafo 2º. Nos casos de contrato de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. Então, se você fez um contrato constando, aqui a questão de prazo que foi alterado, se foi um contrato de adesão, nós temos que ter um ato em separado para fazer essa alteração dos prazos. Não se esqueça desse detalhe. Parágrafo 18, artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1.
a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Nós temos aí no parágrafo 1º, e observe o que o parágrafo 4º diz sobre ele, que nós estamos falando sobre esse artigo. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1, que é essa daqui, deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outros de espécie, marca ou modelos diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço. Não tem ali mais aquela TV ou não tem mais aquele aparelho que você comprou e quer trocar, você pode trocar por outro? Pode. Se for maior valor, você substitui o preço, você altera, faz a complementação. Se não for, você recebe a diferença e com isso cumpre-se, né, o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Agora imagina que nós tenhamos um produto que é in natura. Você comprou uma maçã, uma laranja, um café. De quem que será a responsabilidade no caso de existir vício nesse produto? Aí vem a pergunta. Em caso de produto in natura, quem será o responsável? O artigo 18, parágrafo 5º, diz que no caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato. Mas tem exceção. Qual que é a exceção? Quando identificado claramente seu produtor. Isso significa que se você comprar a banana e não tiver quem é o fornecedor, quem que é ali o produtor daquela banana, se não tiver, você que vendeu, você é o responsável imediato, você é o fornecedor imediato. Mas, se você compra um produto in natura e tem ali o responsável produtor, quem é o responsável no caso? No caso, será o produtor. Então, no fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, desde que não seja identificado claramente o produtor. E o CDC define o que são produtos impróprios para consumo. O que é um produto impróprio? São produtos impróprios ao consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Geralmente você chega no supermercado quando tem um produto que você compra sempre, ele está com preço bem abaixo, pode olhar que deve estar quase vencendo aquele produto. Você também tem os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Isso também é considerado bens impróprios, produtos impróprios. E os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim que se destinam. Você tem que saber identificar o que é um produto impróprio, porque pode cair na prova, está tentando te confundir. O que seria impróprio e o que seria próprio para consumo. Você já sabe que se estiver vencendo, é um produto impróprio. Então, o iogurte que está vencido na prateleira de um supermercado, ele é considerado um produto impróprio. Se você tem também um produto que ele foi alterado, adulterado, ele é considerado um produto impróprio. Então, você tem que fazer a leitura desse parágrafo 6º e imaginando em um supermercado, que aí fica mais fácil você visualizar. Vício de quantidade. Não precisa esperar o prazo algum para escolher entre os incisos abaixo. Se tiver vício na quantidade, você pode ir lá e reclamar na hora. Você comprou o produto, falou que tem 1 quilo, você vai pesar, tem 950 gramas, você pode reclamar no ato. Então vejamos o que diz o artigo 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente de embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Então, o que você pode exigir se você identificar qualquer uma dessas situações com relação à quantidade? Abatimento proporcional do preço, complementação do peso ou medida, substituição do produto por outro da mesma marca ou modelo, ou a restituição imediata da quantia paga. Percebendo qualquer vício na quantidade, você poderá então pleitear essas hipóteses previstas no artigo 19.
E o parágrafo 2º diz que o fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Imagine que você seja o consumidor, você vai comprar e a balança não está aferida pelo Inmetro. Nesse caso, aquele fornecedor que está efetuando a venda, que pesou aquele produto, ele é o responsável direto se tiver qualquer problema na pesagem. Responsabilidade pelo vício do serviço. Bom, nós falamos sobre o vício do produto e eu vou deixar essa parte para a próxima aula para não ficar muito conteúdo em blocos separados. Continue estudando, faça as anotações e até o próximo, tratando agora sobre o vício do serviço. Falamos sobre o vício do produto, você vê que tem muita coisa semelhante, mas é importante você fazer as anotações. Até mais, bons estudos!